A mina é mais de esquerda. E ela me atacou por uma crítica ao identitarismo, que é de esquerda. Então ela só está fazendo isso por se alinhar mais à esquerda. Que é o espectro que eu critico. A mina full esquerdinha, tipo, enrustida ainda, que quer pagar de neutra, isentona e tal. Cara, isso é uma coisa muito errada de se ensinar pro seu público, sabe? Tipo, é simplesmente uma técnica de silenciamento. É uma forma de falar, mano, nem escuta essa pessoa aí, porque ele é conservador, então ele vai falar merda. Ah, shit! Here you go again! Ela fez a brincadeira, eu acho que o problema ali é que ela cultiva uma comunidade escrota pra caramba, que são os esquerdistas cancelador, mas aí é porque é a ideologia dela, obviamente ela vai atrair essas pessoas que são um bando de arrombados. A Guilherme é diferente de insulto, exatamente. Não é só a questão de ofender, é a questão de utilizar essa depreciação pra nem se dar o trabalho de argumentar. Tipo, eu vou... Mano, essa mina é lagradora. Tipo, o que eu faria seria... Essa mina é lagradora, progressista. Tipo, vocês vão dar ouvido, tudo que ela fala aí é merda, cara. Até parece claramente uma feminista. Vocês vão ouvir o que ela tá falando. É tipo isso, tá ligado? Tipo, você colocar os rótulos pra negar os argumentos. Não tentar bater nos argumentos em si. Isso foi uma parada que ela fez bastante no vídeo. E a gente já sabe, inclusive, né, que dentro da academia, realmente, ideias que vão contra pautas identitárias, elas tendem a ser mais rejeitadas. Claro, a academia é tomada pela ideologia identitária progressista. Isso é muito escroto, cara. Isso é muito escroto, na minha opinião. Né? Eu realmente incentivaria o meu público a fazer exatamente o contrário. Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Como vocês devem ter notado, eu me enfiei em mais um desses meus episódios aí de expedição fora da bolha. Eu não aprendo mesmo, né? Por essas e por outras, o episódio da jornada de hoje será refutado em live, relatos do fundo do poço dos argumentos. Vamos botando os escafandros aí, vamos mergulhar nesse lodo aqui juntinhos. Amigos, foi isso mesmo aí, eu falhei. Eu levei 5 dias pra fazer um vídeo, 3 de pesquisa e 2 dias ali pra fazer edição, pra ver se o Wagner entendia o que eu vi de errado no título e no vídeo dele, e ele me refutou em uma live. De 6 horas aí, mas foi uma live. E foi na primeira vez que ele viu o vídeo ainda, né? Puta que pariu. Quase me fez cogitar aí a voltar pros tanques, fogões, pias. Mas daí eu lembrei que eu tinha colado essas aqui recentemente, aí não dá, né? E eu não quero dar spoiler aqui, mas mais uma vez aí ele não trouxe nadinha de científico pra debater, tá? E ele também não leu nada do que eu usei nas minhas referências do vídeo anterior. Mas gênio não precisa ler, né? É só seguir a lógica do mais um. Então, eu também sei fazer vídeo, depois de tempo de pesquisa e análise, apresentando todas as fontes bonitinhas, demonstrando tudo, onde é que tá o erro, onde é que tá o que faz sentido e o que não faz. Também sei fazer esse tipo de vídeo, né? Em live, não dava pra fazer. Mas, honestamente, deu pra responder praticamente tudo. Se não tudo, conceder um ou outro ponto, mas eu ainda acho que ela está errada no mérito geral. Mas enfim, eu assisti a live dele ali, de 6 horas, que ele também participou. Aliás, YouTube bem que podia rolar um adicionalzinho de insalubridade esse mês, hein? Porra, 6 horas. Foda, né? Mas tá, eu assisti a live toda ali, né? E por motivos esotéricos eu não vou reagir a tudo. Vamos focar aqui nos pontos principais. A live toda tá lá na Twitch dele, pra quem quiser se aventurar. Eu recomendo que não esqueçam o escafandro. E agora vamos começar aqui com a minha cagadinha, né? Que ele fez o favor de chamar de equívoco. Inventou, ou sei lá, criou na cabeça dela, lendo mal, por engano, provavelmente. Eu vou conceder que talvez foi um erro inocente, que ela colocou informações falsas sobre a psicóloga. Mas não é inocente ela tentar desqualificar a psicóloga chamando ela de conservadora, que provavelmente também é falso. E que ela é de grupos de ativismo de destransição. Também vou postar que é falso. Então, porque a trans é conservadora, então... E não é conservadora, não tá isso em lugar nenhum. Sim, amigos, eu errei. Quem diria que eu sou um ser humano, né? Logo eu que faço videozinho de futilidade, criticando a atitude alheia e emo no YouTube. Com tanta qualidade assim, eu nem fico vermelha quando eu erro. E além de errar, eu também cago, hein? Agora, sério, eu quero fazer uns esclarecimentos aqui, se vocês me permitirem. Número 1. Errata. A psicóloga Erika Anderson lá, que deu diversas entrevistas falando sobre a preocupação dela com os jovens que estão destransicionando por arrependimento, que afirma que às vezes eles acham que a transição vai resolver todos os problemas das vidas deles, que eles querem sair com uma receita de hormônio já na primeira consulta. Então, ela, especificamente, não se arrependeu de ter feito a transição, que foi feita lá aos 50 e poucos anos. E no meu vídeo eu tinha dito que, sim, ela se arrependeu. E apesar do ele achar que eu nem sequer li a matéria lá da Erika que ele compartilhou no Twitter dele, eu li sim. Só que eu também li muito mais coisas sobre ela além disso. Eu vi uns vídeos, eu vi documentário relacionado ao assunto, incluindo um até onde ela mesma aparece, outros que não. E guys, eu tentei rever todos os links que eu acessei durante a minha pesquisa, os vídeos, as matérias, os artigos, os documentários, tudinho pra ver se eu tinha lido ou visto essa informação dela aí em algum lugar, sobre ela ter se arrependido, né? Só que, felizmente, essa desinformação que eu passei pra vocês aí sobre ela ter se arrependido não procede. Eu concluí que eu devo ter confundido o relato dela com de outra mulher que eu vi em um dos documentários, que tinha o cabelo e a fisionomia ali que lembrava da Erika.
E essa mulher trans também não tinha tido oportunidade de fazer a transição dela cedo. Só que diferente da Erika, né, hoje em dia ela se arrepende. Eu errei, amigos, perdão, tá? Provavelmente vai acontecer de novo, pelo menos enquanto eu cagar aqui nessa terra. Esclarecimento número 2. Quando eu disse que a Erika é uma mulher trans conservadora, eu me baseei no texto desse site aqui, ó, que inclusive tá nas referências do vídeo anterior. E esse site traz o nome de várias pessoas que propagam narrativas semelhantes às dela ali, né? Essa aí o meu TDAH diagnosticado e medicado não deixou passar, hein? Esclarecimento número 3. Quanto àquele trecho lá que eu disse que a Erika faz parte do que eu apelidei de movimento de destransificação, que você pode chamar também de movimento de destransição, ou então alarmismo contraproducente, se você preferir, eu achei lá naquele mesmo site que diz que ela é conservadora. E segundo esse site aí, a psicóloga Erika, a jornalista Abigail Shrier, a Lisa Liedman, autora do artigo altamente duvidoso que eu citei no vídeo anterior, que baseia a teoria de disforia de contágio rápido aí, todas elas estão nessa lista aí. Então não me chama de preguiçosa pra ler, porque me dá gatilho, Eli, por favor. Né? E eu vi que você tem uma preguicinha de ler textos, né? Tanto que você até pega informações falsas, como se arrependeu de transição, quer dizer que você lê com muita preguiça e desatenção textos. De qualquer forma, eu agradeço a correção aqui sobre a parte da Erika ali não ter se arrependido, e mais uma vez me perdoem pelo erro, tá? Agora, pros que me perdoaram e continuaram assistindo o vídeo, vamos submergir mais uns níveis aqui. No meu vídeo anterior, eu citei as tags, no mínimo ignorantes aí, que o Wagner usou no vídeo dele, que foi banido do YouTube. Especialmente o termo epidemia, que ele diz ter usado lá para se referir a uma modinha LGBT que estaria rolando entre os jovens no mundo. E que eu tô meio que forçando as coisas aí para parecer que ele é homofóbico. Por mais que eu não tenha dito isso em momento algum. E assim, ó, eu disse que ele tava sendo um merda por usar a palavra com sentido ambíguo ali, como epidemia, para se referir ao que ele chamou de modinha LGBT. E depois eu mostrei o que ele fez, falou no vídeo ali, né? Que claramente se encaixava como uma violação nas regras da comunidade do YouTube. Eu mostrei os trechos das regras ali, sublinhadinho, bem específico e tal. E o que o Wagner concluiu? Wagner, você disse que o YouTube não é claro nas regras dele, né? Mas eu acho que nesse teu caso aqui em específico ele foi bem claro, sim. É só você ver aqui as políticas da empresa YouTube. Tá aqui, ó. Tá descrito os pontos. Sim, já refutei tudo isso aqui, então não vou responder de novo. Das diretrizes da comunidade do YouTube. Amigos, acho que esse vídeo aqui podia acabar por aqui mesmo, né? Como é que eu posso discutir com alguém que refuta até as regras de comunidade do YouTube, gente? Que argumento que eu vou ter contra isso? Sim, já refutei tudo isso aqui, então não vou responder de novo. Tá nítido que foram as regras facilmente refutáveis da maldita plataforma lacradora que não deram chance pro rapaz se defender, dizendo que ele usou no sentido metafórico da palavra epidemia ali pra se referir aos LGTV e a possível cura gay no vídeo dele. Claro que essa cura gay que ele sugere é só pra quem não é naturalmente gay. Óbvio, né? O vulgo gay identitário. Poxa, estão censurando aqui o livre discurso anti-establishment do Wagner, gente. Vê se pode isso. Mas sabem, uma coisa que eu descobri depois de ter feito esse tweet aqui, ó, é que o Wagner consegue sim interpretar a ambiguidade quando lhe convém, né? Já que, aparentemente, ele e o Eli ficaram meio putinhos quando eu me referi aos dois lá no Twitter como um casal. Obviamente que eu tava usando o significado por extensão dessa palavra do casal ali, né? No sentido figurado. Só que aparentemente eles acharam que eu queria ofender eles, insinuando que eles têm um relacionamento homoafetivo. Sempre caguei pra quando me chamavam de gay. Tipo, eu nunca... Na verdade, várias vezes eu já respondi, tipo, tá, e aí, se eu for, você tem algum problema com isso? Tipo, importa? Pra mim não importaria. Já me chamaram de viado várias vezes. Inclusive a sua amiguinha aí, ela insinuou que eu e o Eli éramos um casal. Talvez achando que, tipo, não, eu devo ser esse reacionário escroto, que é super inseguro quanto à sua masculinidade. E se ela falar que eu sou um casal junto com um homossexual, eu vou ficar, nossa, me corroendo de raiva, como assim? Ela me chamou de gay. Tudo bem, pode ser que ela estivesse falando apenas que eram duas pessoas, mas usou uma palavra cujo primeiro significado que vem à mente, né? Usando o mesmo argumento de vocês. É o de casal romântico. Porra, agora ele conseguiu me fazer parecer homofóbica aqui, hein? Sacanagem, ele. Mais uma vez refutada, hein, guys? Double kill. Agora vamos prosseguir aqui a minha humilhação pública. Muito acima da curva. E aqui a gente pode ver um desses estudos que é bem interessante justamente porque ele separa por gerações. Beleza, aumentou demais o número de bi trans e o crescimento tá muito acima da curva. Só me pergunto qual curva, né? E pra embasar isso, ele ainda vem com uma pesquisa que é feita por uma empresa americana de pesquisa de opinião chamada Gallup e não com um estudo científico, né? Como ele tinha dito que faria. São coisas bem diferentes, Wagner. Pelo jeito você não sabe nem a diferença entre uma pesquisa e um estudo, né? E ainda tem coragem de sair chamando os outros aí de analfabeto funcional, de burro. Que autoestima boa, hein, Wagner, cara? Então, sobre isso. Ela tá usando mais ou menos a mesma coisa que ela fez com o Eli, né? Tipo assim, ela não é doutora, ela é psicóloga, é diferente.
Então, tipo, ela tá pegando, tipo, olha só, isso não é um estudo, isso é uma pesquisa, é diferente. E aí, foda-se, o resultado, foda-se, o que tem ali dentro não significa mais nada, então ela já refutou tudo só utilizando essa estratégia. Não, Wagner, não é a mesma coisa. Tem diferença e não é um pequeno ponto. Se eu não tivesse dito isso aqui, ó... Então hoje nós vamos aí mais uma vez cutucar nesse vespeiro dos LGBTs e provar, através de estudos científicos, né, já que eles gostam tanto de ciência, que talvez as tias do Zap tenham razão. Talvez tenha um fundo de verdade naquilo que o velho careta reacionário fala sobre os perigos de toda essa popularidade da propaganda LGBT. O número de pessoas que se identificam como LGBT cresçam muito acima dos níveis esperados, segundo os estudos da maior parte de, vejam só vocês, os cientistas que há anos pesquisam sobre a área. Então, se o Wagner não tivesse dito isso e não tivesse apelado várias vezes pro que ele chamou ali, no meu caso, né, de cientificismo e apelo à autoridade, eu teria deixado esse detalhe quieto aí, a gente podia papear mais filosoficamente aqui sobre esse tema. Eu até preferiria. Além do que, o Wagner deve saber que dizer que vai provar algo com a ciência pra dar credibilidade pras merdas que ele fala é uma certa falta de honestidade intelectual, né? Tentar passar uma mera opinião pessoal dele, merda, diga-se de passagem, como algo científico que pode servir de embasamento pra pessoa preconceituosa sair por aí falando merda, né? Com um pouquinho mais de confiança que até o próprio Wagner. Sobre esse vídeo, eu falei que eu poderia ter me aprofundado mais. Ele não foi o primeiro que eu fiz sobre o tema. E essas informações que eu não coloquei ali na tela, realmente, eu já tinha comentado sobre elas em outro vídeo. Então, esse vídeo que ela tá analisando tá um pouco incompleto nesse sentido. Essa parada de estar acima da curva. Na conversa que eu tive com o Eli Vieira, eu perguntei pra ele, lá naquela conversa de mais ou menos 1 hora do podcast, mais ou menos quanto que era o esperado, né? De pessoas LGBT dentro da sociedade, se tinham estudos que falavam mais ou menos o percentual. E o Eli trouxe essas informações naquele contexto. Também teve a matéria, que se eu não me engano tá no final do vídeo, onde eu compartilho a matéria que o Eli faz, onde ele coloca de forma mais descritiva todas essas informações que eu passo durante o vídeo sobre o aumento do número de LGBTs acima do esperado. Ok, gravem essa informação aqui e vamos continuar. Pessoas que nasceram entre 1997 e 2003 têm o dobro de LGBTs, que é a geração dos millennials, que nasceram entre 81 e 96, que por sua vez tem mais que o dobro da geração X. Então, a cada geração o número vem crescendo, mas na geração Z cresceu absurdamente. E isso aqui são pessoas que se identificam, né? Então a gente tem 20% das pessoas que participaram dessa pesquisa, que faziam parte dessa geração Z, se identificaram como LGBT. Isso excede, assim, em muito. É tipo 100% a mais do que a expectativa de LGBTs na sociedade sugeriria que um grupo deveria ter. Isso excede, assim, em muito. É tipo 100% a mais que a expectativa de LGBT. Sim, tá bem vago. Tipo, é porque eu lembrava mais ou menos que a média era 10% da sociedade. Pesquisa, eu falei. Ali eu falei pesquisa. Que era 10% da sociedade e tinha ido, né? Tinha dobrado o número. Mas eu não apresentei, né, a outra parte. Isso eu tava falando de cabeça, realmente. Não ficou, tipo, extremamente claro. Com certeza. É uma observação válida. Tipo, eu poderia ter aprofundado, explicado melhor essas questões e utilizado mais fontes, mais informações, como eu geralmente faço. Mas esse vídeo, eu até falei que, tipo, eu não quis fazer ele tão longo, até por isso eu não peguei todas as informações do texto do Eli no final, eu só indiquei o texto e falei pra galera ler, se eu não me engano. E eu fiz ele um pouco mais nas coxas também. Vou admitir que eu peguei muita informação que eu tinha de cabeça porque eu tô passando por uma semana complicada, então, tipo, realmente muitas coisas eu não fiz tão bem quanto eu já fiz em outros momentos. Eu já sabia dessas informações, eu queria trazer aquele ponto lá e, enfim, eu sabia que realmente estava muito acima da média. Ah, pois é. Pelo visto eu dei mole no meu vídeo mesmo, né? Não consegui refutar nem o vídeo fraco dele ali, que ele fez nas coxas, que não tinha estudo nenhum. Aí depois ele ainda me refuta ao vivo, vendo meu vídeo em live. Ou será que essa história não é tão simples assim, gente? Que tal a gente voltar um pouquinho aqui para eu explicar outra vez pro amiguinho que tá meio atrasado qual que é o erro essencial que o Wagner cometeu e vai cometer 1000 vezes durante essa mesma live dele. E só para fazer uma observação aqui, né? Esses números da Gallup ali são da geração Z maior de 18 anos. Vamos lá. Pelo que eu entendi, o Wagner usou como referência a porcentagem total de pessoas de todas as gerações, adultas, né, que se identificam com uma ou mais identidades de gênero ou orientação sexual LGBTQ, né? Os 7,1% da população americana lá. Para comparar com a porcentagem de pessoas da geração Z que se identificam como LGBTQ, né? Que são aqueles 21% ali, para dizer que esse número é alarmante. Só que, segundo ele, o número estimado de LGBTs numa sociedade normal ficaria em torno de 10% da população geral. Então, pro Wagner, os 21 de não hétero lá dentro do recorte da população de geração Z são mais que o dobro do esperado mesmo, né? Tá alarmante, porque ele deve achar de boa fazer essa comparação aí pra provar o ponto dele. Porém, a gente tem que ir além do 1 mais 1 aqui pra entender que não dá pra pegar os 21% de um recorte específico de jovens que não são tão apegados à heteronormatividade assim, que nasceram numa sociedade que aceita melhor e já garante direitos iguais à população LGBT, e comparar isso com uma média que conta com resposta de gente de todas as idades, menos criança, né?
que viveram em épocas totalmente diferentes das atuais, onde era crime, tabu, amoral, repreensível não ser hétero. A geração dos tradicionalistas, por exemplo, são pessoas que têm mais de 75 anos. E vamos ser honestos aqui, né, amigos? Não dá, especialmente nesse caso aí, não tem como comparar esses dois números. Infelizmente, esse ponto da narrativa eu não vou te conceder, Wagner. Se bem que eu já tô até imaginando, né, a thread dele rasgando o cu no Twitter por causa disso. Pode ficar com ponto. Agora, o que ele poderia ter feito era ter pego os 10% da referência que o Eli passou pra ele de total de LGBTs normais na sociedade e comparado com os 7,1% da pesquisa da Galupa. Aí ele chegaria à conclusão que 7,1% está abaixo do sugerido. Segundo o que eles mesmos dizem, né? Pronto, Wagner, agora tá quase 1+1. E vejam que ele tenta confirmar esse 1+1 dele aí pra ver se estava certo quando ele entrou na live. Porque tu demonstrou estar chocado, tanto quanto eu, com aquele número de 20% dos jovens se identificando como LGBT. E essa era a minha dúvida. Tipo assim, tem alguns estudos que tu sabe de cabeça que podem demonstrar que 20% é muito acima do esperado pra comunidade LGBT como um todo? Então, esse aí, para quem quiser buscar, é na verdade um capítulo de livro de genética do comportamento, que é o Dawood et al. Et al. E colaboradores. É D-A-W-O-O-D. E eu dou o link lá, então é mais fácil lá no meu texto, eu dou o link pro capítulo do Dawood e colaboradores. É meio engraçado, né, que é Dawood. Mas, então, aí tem essa estimativa. O máximo, porque ele faz uma revisão de estimativas, o capítulo em si é de 2009. E essa revisão de estimativas, no máximo, dava 7% dos homens como gays. E, consistentemente, independente da estimativa, com aquelas complicações que eu falei, mas, consistentemente, eram metade do número de gays. E, entre mulheres bissexuais, eram mais comuns do que entre homens. Então, entre homens héteros e gays são mais comuns do que bissexuais. Então, isso que a gente espera, naturalmente, até porque todas as pesquisas, até antes de 2012, mostravam esse padrão. Né? Mas, no total, isso dá quantos de LGBT? Menos de 10%. Então, os 10% ali da geração X, eu acho... Não, mas peraí, se 7% são gays, e metade disso, ou seja, coloca mais uns 3% de lésbicas, aí tu pega os 10%. Mas e bissexuais e transexuais? Então, transexuais sempre foram muito, muito raros. E entre homens, menos transexuais do que gays. Transexuais vai dar menos de 1%, né? Então, tipo, realmente, estatisticamente, Mas e os bissexuais aí, somando os bissexuais junto com gays e lésbicas, vai ficar um pouco acima dos 10%, suponho. Você realmente é muito boa lendo tabelas. Então, segundo Eli, só contando gays e lésbicas aqui, praticamente a gente vai ter 10% já. Isso que ele não tá contando bi, trans e afins. Esses não estão dentro desse 1+1 deles. E mesmo assim, é abaixo do 7,1% geral que a Gallup traz. Então, Wagner, a tua epidemia aqui acabou de virar mal uma gripezinha. Metaforicamente no sentido mais figurado possível, claro, né? Vamos continuar. LGBTs na sociedade sugeriria que um grupo deveria ter. Cara, que diabo de frase é essa que não diz absolutamente nada, Wagner? E olha que eu não sou nem especialista em tabela, né? Sou uma mera analfabeta funcional aqui. Mas vamos tentar juntos aqui conferir ali na pesquisa quantos por cento que aumentou de uma geração pra outra, seguindo a lógica do Wagner? E eu fui direto no site da Gallup pra ver essa pesquisa inteira aí, que foi feita em 2021. Ela diz o seguinte, ó. 0,8% da geração de tradicionalistas se identificaram como LGTBs. Os baby boomers, 2,6%, ou seja, é uma diferença de 225% de uma geração para outra. Dos baby boomers para a geração X, a diferença é de 61%. Sim, ela vai falar o quê? Que estava dobrando a cada geração e que, portanto, então é normal que a cada geração vá dobrar cada vez mais o número de LGBTs. Essa vai ser a conclusão? Da geração X para millennials são 150%. E de millennials para Gen Z, que são os ditos jovens aí, né, a diferença é de 98%. Onde é que tá o crescimento absurdo dessa diferença aí? Pelo amor, não, é normal. Então quer dizer que na próxima geração a gente vai ter 400%. A gente vai ter 40%. É isso, é normal. É normal. Essa foi a lógica que você usou. Tipo assim, não, a cada geração vai dobrando. Então na próxima vai ser 44%. 44%, por que eu tô 44%, mano? Tô viajando. Na próxima vai ser 40%. E isso não vai ser um crescimento anormal, porque, é um crescimento de 100% que nem nas outras. Olha, Wagner, na verdade, eu não espero nada. Simplesmente você disse isso. Então a gente tem 20% das pessoas que participaram dessa pesquisa e que faziam parte dessa geração Z se identificaram como LGBT. Isso excede, assim, em muito. É tipo 100% a mais do que a expectativa de LGBT na sociedade sugeriria que um grupo deveria ter. Isso. E como vocês podem ver, a geração Z, que pega aí as pessoas que nasceram entre 1997 e 2003, tem o dobro de LGBT que a geração dos millennials, que nasceram entre 81 e 96, que por sua vez tem mais que o dobro da geração X. Então, a cada geração o número vem crescendo, mas na geração Z cresceu absurdamente. E eu disse isso aqui. E olha que eu não sou nem especialista em tabela, né? Sou uma mera analfabeta funcional aqui. Mas vamos tentar juntos aqui conferir ali na pesquisa quantos por cento que aumentou de uma geração para outra, seguindo a lógica do Wagner? Seguindo a lógica do Wagner? Eu só tô seguindo a lógica que mais parecia que você tinha usado para dizer que o número de LGBTs
ali tava absurdamente acima do normal. Já que no teu vídeo ali, a única coisa que você trouxe de dado pra se basear nesse sentido aí é o gráfico. Como é que eu vou adivinhar que você tinha outro número de referência na tua cabeça? Mas enfim, eu usei a lógica que eu presumi que o Wagner tinha usado pra mostrar que o aumento não tava tão fora do normal assim, nem seguindo a própria lógica besta dele. E sobre a próxima geração ali tá com 40% de LGBT. Cara, eu não sei, eu acho que isso vai além de 1 mais 1 de novo, né? Eu prefiro não fazer muita futurologia aí. Próximo. Então, eu vou te conceder o ponto. Faltou eu demonstrar de onde eu tinha tirado essa informação, de que excedia muito o esperado. Não é tipo assim, cresceu mais do que o esperado em relação às outras. Não, cresceu mais do que o esperado em relação a diversos estudos que demonstraram que o esperado para uma população, para o número de LGBTs em uma sociedade, é em torno dos 10%. Esse é o esperado, mais ou menos assim. Novamente, eu estou no meio da live aqui. Eu vou depois pesquisar direitinho, ter acesso a todos esses números para trazer as informações de forma mais precisa, para que você possa, né, contemplar melhor, né, os dados de onde eu tirei, porque aqui realmente eu tô falando de cabeça. Mas é basicamente isso, sabe? Tipo, 20% é bastante acima do esperado para uma sociedade de forma geral. E a nova geração claramente está sendo mais influenciada e é uma das evidências de que a gente tem aí um contágio social acontecendo. Não é nem das melhores, tá? Eu já apresentei melhores em outros vídeos e tem melhores ainda, tanto nos textos que o Olivier compartilhou, como no texto todo dele, que eu também citei no final do vídeo. Mas enfim, né? Basicamente, então tá tudo certo, pô. Tá tudo certo. A cada geração a gente tem o dobro de LGBT e vai continuar assim até não ter mais hétero no mundo, aparentemente. É isso que se espera, analisando aquela pesquisa. Vocês estão percebendo a confusão dele ali? Ele pega os 10%, que é a referência geral que ele tem ali, né? E joga em cima dos 21% LGBT ali da geração Z. E o engraçado é que ele fala número geral e ele não percebe aonde ele tá errando. É quase um pedido divino pra ele ouvir esse corte aqui, ó. Essas pessoas não conseguem raciocinar muito bem, né? Tipo, é muito, mano... O que mais me impressiona é porque eu penso assim, cara, se você parasse por 2 minutos pra pensar no que você acabou de falar, você perceberia que não faz sentido. É só, tipo assim, param 2 minutinhos assim, tipo, não, pera. Entendi. Sabe? As pessoas, elas não pensam antes de formular uma opinião. 20% é bastante acima do esperado para uma sociedade de forma geral. Apesar de tudo que eu falo naquele vídeo estar correto, ainda. Tudo. Não tem nada que ela falou depois do vídeo que eu vi ali que ela falou, tipo, tem nada naquele vídeo que passou a estar incorreto depois das ponderações que ela fez. Pois é, faltou isso aí, ó, faltou. Vamos continuar. E de millennial para Gen Z, os famosos jovens, que configuraria uma epidemia. Nesse gráfico aqui, com certeza não é, né? Porque nele, a média de crescimento de uma geração para outra ali é de 106%. Então, os 98% ali de aumento dos... Cara, 106% de crescimento de LGBT de uma geração para outra... Com certeza é super normal. Com certeza é bizarro. Com toda certeza, não tem nada de estranho nisso. Não, é nada de bizarro. estranho. Certamente todos são naturais. Não todos. são. Não tem nenhum aí que tá... Nada de modismo no meio. Nada. Tipo assim, eu posso e vou, né? Me aprofundar no trabalho de pesquisa pra gente poder debater essa questão mais cientificamente. Eu posso. Só que assim, tem coisas que elas são meio que... óbvias. Só isso, tá ligado? Só isso. Tem coisas que são meio óbvias. Por isso que nesse caso eu nem me aprofundei tanto. Porque, tipo assim, velho, se você acha que tá, tipo, dentro do normal 20% dos jovens se autodeclararem LGBT, eu acho que você vive numa bolha esquisita. Eu vivo numa bolha esquisita. Não deveria ser assim? Parece tranquilo, parece que tá crescendo igual antes só. Normal, pô. Normal, mesma coisa. Ai. Mas então tá bom. Beleza. Aprendemos aí, gente. Daqui a 3 gerações a gente não vai mais ter hétero, basicamente. Ó, realmente tem coisa estranha assim, ó. Principalmente porque ele pega um número da cabeça dele, compara com um recorte específico de pessoas e depois tira um monte de conclusão em cima disso, né? E outra, se o Wagner não percebeu ainda, isso aqui não é meramente uma questão de 1 mais 1. As pessoas não são objetos para ele interpretar os dados dessa forma. Porque assim, ó, não tem como ele olhar um tweet com um gráfico que ele nem sabia de onde vinha, nem sabia qual era o contexto desse gráfico, porque ele não leu o relatório, e depois sair fazendo vídeo achando que tem capacidade de avaliar esse dado aí isoladamente para fazer um alarde por aí dizendo que tem uma epidemia LGBT. Olha, Wagner, as coisas mais simples são muito complicadas, hein? Vamos prosseguir aqui. Mas na geração Z cresceu absurdamente. É questão de raciocínio lógico. Cara, cresceu absurdamente não em relação ao crescimento anterior. Cresceu absurdamente em relação ao que é esperado. Você realmente... Mano, a minha pergunta bem simples, assim, sem pesquisar e me aprofundar, apresentar os dados pra suavemente comentado, é a seguinte. Você acha, então, que é esperado que pra próxima geração a gente tenha 40% de LGBTs? É só isso, tipo, tá dentro do esperado. Eu já disse que eu não acho nada. E segundo o teu biólogo favorito ali, o vale ainda tá aberto, porque a gente tá com 7,1%, tem margem até os 10, hein? Galera, vamos aproveitar aqui as últimas vagas antes que os fiscais de coalheio fechem o vale, hein? Vamos continuar. Oeste nessa questão. Enquanto maiorias na parte ocidental do continente aprovam um casamento gay, somente a República Tcheca, entre os países do leste europeu, apresenta esse padrão. Em todos os outros na região, a maioria fazem oposição. É possível que isso reflita numa mudança recente por lá, pois a Polônia, por exemplo, foi um dos primeiros países do continente a descriminalizar a homossexualidade em 1932. A Inglaterra e o País de Gales só fizeram isso em 1967. Hoje, a Polônia tem zonas livres de ideologia LGBT. Já a Hungria baniu por lei informações que promovem a homossexualidade.
a mudança de gênero nas escolas. Tem zona proibindo LGTV na Polônia e a culpa é de quem? Do governo ultraconservador? Dos religiosos que fizeram pressão pra criarem essas zonas livres de ideologia LGTV, ajudando a cunhar até uma carta de direito pra família polonesa? Não. Com certeza a culpa é dos LGTVs. Perfeito, ele. Eu tô admirada com esse argumento, tá? O Silas Malafaia ia adorar. Ela ignorou tudo e pegou só, tipo, na Polônia deve ser essa a explicação. Ela conhece o contexto da militância dentro da Polônia, ou seja lá o que for. Tipo, foi isso mesmo? Já leu o texto inteiro e, tipo, cagou. Não, aí, foi tipo, nas coxas também, né? Certamente a explicação... Cara, ela debochou, né? Tipo, falando, tipo, não, porque pro Wagner, certamente a explicação só pode ser essa, né? Baseado nas vozes da cabeça dela. Tipo, pra ela, a explicação só pode ser governo ultraconservador. Nunca pode ser também, né? Qualquer coisa relacionada à militância e tal, não. A culpa de tudo isso sempre vai ser de governo ultraconservador, essa é a única explicação possível. E se ela não souber alguma, pelo jeito, ela só ignora, finge que não tá ali pra pegar a Polônia e jogar no balaio. Isso que dá a refutar alguma coisa sem ler porra nenhuma antes, né? Se o Wagner tivesse olhado pelo menos as referências que eu usei lá, ele ia entender que a Hungria e a Polônia, por exemplo, têm presidentes com narrativas nada amigáveis em relação a LGBT. Eu foquei na Polônia ali porque a situação da Hungria, por exemplo, era meio óbvia já. Agora a Polônia ainda tem zonas livres de ideologia LGBT, que é um assunto que tá constantemente sendo discutido. E Wagner, um conselho que eu te dou aqui, ó. Tenta entender como que surgiram essas zonas livres, quem que assinou a carta lá da família que eu falei. Faz esse favorzinho, porque pelo visto no meu vídeo eu falhei, eu não consegui fazer você entender. Mesmo que eu tenha colocado os gráficos e explicado que em países mais liberais a tendência era a popularidade LGBT continuar crescendo, e agora em países como a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, a Hungria, a tendência era diminuir ou então continuar como estava, porque essas já eram as tendências anteriores nesses países. Só que nada disso adiantou, né? Tomara que ele leia as referências e entenda um pouquinho melhor isso depois. Na verdade, eu estou falando isso porque eu sinto empatia por elas. Porque eu sei que isso vai prejudicar elas. Se elas quiserem, de fato, mudar da sua sexualidade, é especialmente mais problemático se ela for querer transicionar, porque aí realmente envolve um procedimento muito mais agressivo que vai trazer sequelas. É justamente por ter empatia, por me importar, por ficar pensando, tipo, mano, não é saudável também pra essas pessoas que ficam querendo se enturmar em um grupo e por isso elas acabam querendo mudar de gênero pra chamar atenção, ou seja lá o que for. Essa é a minha visão preocupada com esse fenômeno. Nada contra. Quem é naturalmente, nunca falei nada contra. Sempre fui a favor. Continuo sendo a favor do casamento, continuo falando que é natural, sim. Então, não tem nada a ver. Tipo, não estou atacando diretamente essas pessoas, ou falando que elas precisam ser curadas. Eu estou falando especificamente do fenômeno que eu descrevi durante o vídeo inteiro, o tal do contágio social. Nossa, aqui, ó, só piora, tá? Se eu deixasse rolar o vídeo dele ali por mais tempo, vocês iam ver que ele só fala mais e mais merda. E depois vem dizer que tá criticando os identitários. E se você é muito... Mas eu tô criticando o quê, se não os identitários? Se eu estou falando claramente do fenômeno causado pelo identitarismo e de pessoas que estão sendo afetadas por esse contágio social. Eu tô falando de quê? Eu tô falando dos LGBT, sendo que eu estou o tempo inteiro distinguindo as pessoas que são naturalmente das pessoas que estão só seguindo uma moda? Olha, eu acho que a pseudo-crítica dele ali aos LGBTs identitários, que ele chama, né, respinga muito mais nos LGBTs do que nos identitários. Porque é só parar pra pensar. Vocês acham aí que aqueles tio do Zap reacionário que o Wagner citou no começo do vídeo dele já não são céticos? Pra quem que vocês acham que o Wagner fez esse vídeo aqui? Essas pessoas aí já não acham que todo LGBT então, esses tios do Zap aí, reacionários, já estão com a cabeça formada. O Wagner só tá alimentando eles com uma informação pseudocientífica com esse vídeo dele. Vocês acham mesmo que o tio do Zap vai saber diferenciar ou querer diferenciar o que o Wagner chama aqui de LGBT modinha do LGBT natural? Vai nada, né? As pessoas não assistem esse tipo de conteúdo aí porque estão preocupadas com a modinha. Elas estão aí pra alimentar os preconceitos delas, elas estão caçando coisa pra provar as merdas que elas pensam. Porque o Wagner pegou um gráfico ali no Twitter, não leu, tirou um monte de conclusão em cima disso e em vários momentos colocou em dúvida se a pessoa que vai se assumir pros pais é realmente gay. Não, eu penso que isso aí só serve pra colocar mais preconceito nas pessoas, mesmo que ele diga que o objetivo dele era criticar os identitários. Mas agora vamos ver uma coisa aqui junto comigo, Wagner. Confusa, e que pode sim acabar construindo alguns traumas por conta dessa confusão, por experimentar algumas coisas que vão totalmente contra a sua vontade, a sua natureza, o que ela realmente quer, pode acabar contribuindo para novos quadros de depressão no futuro. E saber que esse tipo de coisa tá acontecendo, que é importante a gente saber, vai fazer com que os pais fiquem ainda mais preocupados, né? E passem a ser mais céticos ainda quando... Ela cortou, enfim, sei. Não, acho que não. Deve ter sido ali que eu falei. Não lembro se eu falei. Incidência de quadros de depressão na comunidade LGBT. Bom, vou fazer pesquisa, né? Porque senão vai pegar isso aqui tudo, tipo, eu vou falar as coisas de cabeça, pode ter uma pequena imprecisão e, enfim. Vamos falar com os dados na mão só. Vem os filhos se comportando de uma forma que não parece muito natural. Vai fazer com que os pais fiquem mais confusos, né? Porque afinal de contas, não dá mais pra saber. Oba, então vamos ter pais mais céticos ainda quando verem os filhos que estão se comportando de uma forma que não parece natural? Cara, e depois ele não sabe por que o vídeo caiu. Eu estava falando que isso era um problema. Ela entendeu isso? Por que isso é um problema? Porque vamos ter pais mais céticos ainda, visto que está havendo uma certa moda se espalhando, um contágio social. Aparentemente ela concorda comigo. Que é um problema que os pais sejam mais céticos.
Que a gente tenha mais preocupação por não saber que se trata de um modismo. Assim, eu sei que pais mais céticos com os filhos são um problema enorme nesses casos aí. Principalmente porque a violência com LGBT começa em casa já, né? Não precisa de mais ceticismo, Wagner. Por isso que eu tô criticando o teu vídeo, porque além dele não provar o ponto de que a gente tem uma epidemia ou uma modinha LGBT, e muito menos o contágio social, ele dá a entender várias vezes durante o vídeo que essas coisas são um fato, são uma certeza, e ele usa o nome da ciência pra provar isso cientificamente. O que ele não conseguiu fazer e nem vai conseguir. E o mais foda é que ele coloca criança, jovem, tudo num balaio só, faz parecer que tem jovem ali menor de 18 anos ou com 18 anos se identificando como bi por modinha, ficando traumatizado, depressivo, arrependido de ter tido uma experiência bi aí por obrigação, porque foi contra a natureza desse ser heteronormativo. E olha que eu pensei em fazer um vídeo só sobre identidade agora, porque alguém que se diz anti-establishment não pode ser tão gado assim quanto o Wagner, né? Puta que pariu. Vamos continuar aqui. Se a gente tiver certeza que, enfim, só existem as naturais que não tá vendo esse contágio social, os pais teriam menos motivos para ser céticos. Vou tentar explicar melhor. Tá acompanhando o raciocínio? No momento que você tem convicção de que aquilo é natural e de que não está havendo um contágio social, se o seu filho demonstra características, se ele dá alguns indícios de que ele pode estar se identificando como um LGBT, como bissexual, enfim, como que for, vai ser mais fácil pro pai acolher, porque ele vai ter convicção, ele vai ter certeza de que, não todos, obviamente, mas vai ser mais fácil ele ter essa convicção de que o filho dele simplesmente naturalmente se interessa por aquilo. Mas no momento em que isso começa a virar uma modinha, os pais, eles vão acabar ficando mais céticos, porque pode ser que ele simplesmente esteja sendo influenciado. E parece que o Wagner tá querendo influenciar os pais a acharem que isso realmente virou uma modinha. Mesmo que até o momento ele não tenha conseguido provar nada, só afirmado mesmo que tá rolando modinha LGBT com contágio social, baseado em ciência e dados que eram achismo dele. Com esse vídeo, o Wagner contribuiu ativamente para ter pessoas mais céticas colocando essas afirmações aí desse jeito. O vídeo dele tinha a proposta de provar cientificamente que essa modinha tá rolando. O Wagner e o Eli falaram que tá rolando isso tudo. Só que a vida não é simples assim. E outra, né? No momento em que você tem convicção que isso ali é natural e não tá havendo contágio social. Me diga, como é que a gente sabe e tem essa convicção, Wagner? Não tem como, né? Por isso que o teu vídeo ali merece crítica. Agora vamos continuar, que nesse trecho aqui eu fiz umas perguntas pra ele e eu quero ver o que ele responde. Cara, eu tenho umas perguntinhas aqui, ó. Como é que os pais vão saber se o filho é identitário, modinha ou então realmente um LGTB? Será que o pai... Você sabe o que é identitário no caso? Eu não... Agora eu te pergunto, você sabe o que é identitário? Eu não tô falando que, quem segue a tendência é identitário. É por causa dos militantes identitários. Muito provavelmente vai ser identitário, né? Mas achei engraçado a forma como ela utilizou aqui. Mas é uma boa pergunta, como é que eles vão saber? Vamos ver pra onde ela vai. De alguém que tem um filho LGTB, ou então com adolescentes que são, né? Mas claro, não é natural, gente. É modinha porque o Wagner quer. Agora, eu tenho umas perguntinhas aqui, ó. Como é que os pais vão saber se o filho é identitário, modinha ou então realmente um LGTB? Como? Será que o pai vai ter que perguntar pro filho ali, ô filho, você tem algum amigo da escola que é gay? Pra saber, né, se ele pegou essa modinha de algum amiguinho, ou ele vai ter que fazer algum teste com esse filho. Aí se o filho não passar nesse teste de LGTB, já dá pra aplicar essa possível cura gay. Cara, eu não tô entendendo o ponto dela. Ela acha que eu sugeri isso? É exatamente esse o problema, é difícil você saber. E se você não sabe, você fica com a dúvida. Então faz sentido que se um contágio social começar a se proliferar, os pais fiquem mais céticos e eles tenham dúvida. Será que realmente o meu filho é ou será que ele está sendo apenas influenciado? Se esse fenômeno não existe, se esse fenômeno não se manifesta, enfim, se ele não aumenta, se ele não se expande, essa é uma preocupação a menos que os pais precisam ter. Justamente porque não é um negócio muito fácil de observar. A gente pode ter uma espécie de cura, sim, para reabilitar essas pessoas que não são de fato LGBT, mas que estão se identificando dessa forma simplesmente por modismo. Pra saber, né, se ele pegou essa modinha de algum amiguinho, ou ele vai ter que fazer algum teste com esse filho. Aí se o filho não passar nesse teste de LGTB, já dá pra aplicar essa possível cura gay. Cara, eu não tô entendendo o ponto dela. Ela acha que eu sugeri isso? Cara, eu não tô entendendo o ponto dela. Ela acha que eu sugeri isso? Sim, muito bem pontuado. Se estiver havendo. Coisa que até agora nem o Wagner nem o Eli provaram que tá. Será que ele não entende que toda essa narrativa do vídeo dele é falar que existe um contágio social e a consequência de dizer isso pode ser mais familiares, pais, irmãos ali, mais céticos ainda com os filhos? Os pais já são céticos, já são preocupados, eles têm dificuldade em entender a situação, em acolher, não precisa de mais alarmismo e sensacionalismo barato em cima desse caos todo que já existe. Mas vamos continuar aqui. Agora vai ser a parte da pesquisa da Suécia, o aumento de 1.500% lá, que eu vou compilar aqui os argumentos, porque o Eli vai aparecer mais pra frente na live, eles vão falar disso tudo de novo. Porque no relatório completo tinha essa tabela aqui, ó. E olhando esse gráfico aqui, a analfabeta funcional não consegue saber a quantidade, porque não tá batendo o cálculo. E além disso, não tem material suplementar junto com esses gráficos aqui.
Curioso, né? Mas eu fico me perguntando aqui, o que será que pode ter acontecido entre 2008 e 2018 pra fazer com que mais pessoas ousassem buscar ajuda pra disforia de gênero, né, lá na Suécia? Talvez a opção de poder ser reconhecido juridicamente sem ter que ser esterilizado antes. Porque até 2013, lá na Suécia, por lei, se você quisesse mudar de gênero, você precisaria necessariamente ser esterilizado. Talvez um método do governo aí pra essas pessoas trans não terem filhos, né? Como é que chama isso aí mesmo? Alguém que sabe aí? Wagner, biólogo, vocês querem chutar? Então, pra fazer a transição completa, não tem como não ficar estéril, né? Ou tem? Ela tá falando o quê? Transição meramente hormonal? Porque se você vai transicionar e mudar o seu órgão genital, até onde eu sei, a pessoa fica estéril. Não sei se isso tem a ver também. Pra você mudar o nome juridicamente. Então, não, pra fazer transição você não precisa necessariamente ficar estéril, a menos que tenha um governo que te obrigue a isso, né? Vamos continuar. Eu dou uma diquinha aqui, ó. Começa com Euge e acaba com Nia. Enfim, eu não fiquei satisfeita ali com essa tabela e com esses números que não batem. Cara, tipo assim, ela acha que tinha uma eugenia contra transexuais. Cara, olha, transexuais, em geral, vão se reproduzir menos mesmo. Tipo, pela natureza da escolha da pessoa, vai afetar o sistema, né? O sistema dela. Cara, enfim. Tá, era uma lei que tentava exterminar trans. E aí, depois que isso caiu, o número aumentou radicalmente. Prestar atenção, né? Agora vamos pegar o trecho do biólogo ajudando ele aqui nessa resposta. Não precisa voltar na parte que ela falou, porque eu ouvi essa parte, dos 1.500%. Então, a minha resposta é, os britânicos, o número que eles têm é de uma explosão de 4.000% entre as meninas, entre as garotas, certo? Biológicas. Então, é um fenômeno que é não só na Suécia, é no Reino Unido e é nos Estados Unidos também. E também falou que o aumento de 1.500%, eu não lembro onde que é agora, na Suécia? Onde é que era o aumento de 1.500% de Eu transexual? vi que ela falou que era eugenia. Como uma boa lacradora, ela quer puxar para eugenia. Qualquer mínima menção à biologia e comportamento humano, esse pessoal, que eu vou falar que esse pessoal, porque ela já tem o padrão de comportamento, o vocabulário, até o tomzinho de ironia é da tribo política, dessa tribo política dos identitários. Sempre puxam para eugenia, porque qualquer biologia é biologia demais. Então me aguarde, que eu estou vindo aí com um capítulo de livro, num livro organizado pelo Antônio Risério, que é aquele que deu uma treta lá na Folha de São Paulo, falando em raça de negros contra outras raças. Que acontece, e teve, inclusive, um ataque de um racista, né, este mês, em Nova York, no mês. E lá vai ter o meu capítulo sobre gênero e sexo. Né? Na verdade, o que eu proponho é que gênero não está ajudando. É melhor pensar em sexo, inclusive no caso da transexualidade. E o que tu acha? Tipo, ela reduziu toda a explicação, tipo assim, pra ela, teve um aumento de 1.500% porque mudaram a lei. Basicamente foi essa. Antes a lei era eugenia, agora não é mais. E aí, por isso, aumentou 1.500%. Como é que fica os britânicos? Então, tem 3 fontes, que eu já falei, Suécia, Estados Unidos e Reino Unido. Ela vai repetir que é a mesma coisa, não tem lei diferente no Reino Unido, não, também era eugenia, tudo é eugenia, fica tudo. Não, sem contar que o que ela fez foi simplesmente falar assim, ó, tinha essa lei, mudou a lei e isso explica, então ela basicamente assume, mudou a lei, essa é a única hipótese possível. Mas nada pode explicar esse fenômeno. Não, contágio social certamente não é uma opção. Tudo é explicado pela mudança da lei. E simplesmente é isso, tipo, pronto, joguei a hipótese e essa é a hipótese certa. Vocês que acham que não é isso são idiotas. Basicamente foi o que ela fez. Então, basicamente, eu tenho que esperar o livro sobre racismo sair pra entender a resposta do Eli, né? E legal que ele parece ter descoberto um dos motivos aí pros números subirem lá na Suécia. Então, daí tira a Suécia, pega esses dois aqui, ó. Um argumento não cola, ele troca por 2. E só um detalhe aqui, gente. A Suécia praticava esterilização compulsória com base eugenista até 1977. Foram 63 mil pessoas que sofriam de insanidade, debilidade mental e outros transtornos mentais que foram esterilizadas, sendo que 90% disso era mulher. O que é isso, biólogo? Porque até onde eu sei, isso aí tem nome, hein? E a história lá também das trans não poderem congelar óvulo, esperma, terem que ser esterilizadas para ser reconhecida legalmente, será que não é a tal de eugenia também? E só para pontuar aqui, eu dei 2 argumentos para esse aumento aí. O primeiro era que antes de 2008 os números não eram contabilizados naquela faixa de idade, e o segundo motivo é que em 2013 caiu a lei que obrigava a fazer a esterilização na Suécia. São 2 argumentos. Agora falta vocês contraporem decentemente. Vamos pro próximo ponto. E a partir de agora a gente vai contar aqui com a ilustre presença do Eli, né? 2 cabeças pensam melhor que uma. E fakes, vamos ativar os 2 neurônios de vocês aí, porque agora vem a parte que eu julgo ser uma das mais importantes dessa treta toda aqui, que é a parte do estudo da Lisa Littman, que é uma das principais fontes científicas para todo esse rolê de contágio social que eles estão falando. Quase nunca no sentido de sexo. É um ataque velado à biologia e um convite a mais jovens a se auto-identificarem com outro gênero. Deixa eu explicar aqui o que esse cara fez. O termo disforia de gênero é amplamente aceito e estudado pelo meio acadêmico e médico, né? Como o próprio Dark diz. Existem diretrizes de saúde a serem seguidas para identificar se a pessoa tem disforia de gênero ou não. Tá lá no DSM. Já essa disforia de gênero de início rápido que ele tá citando ali é uma piada. Esse termo aí veio de um estudo feito por uma mulher chamada Lisa Littman, que era professora na Brown University. E a universidade, depois da publicação desse artigo dela, pra vocês terem noção, precisou fazer uma nota de esclarecimento de tanta crítica que recebeu no meio acadêmico. E nessa nota eles falaram que mudaram o nome
de estudo para relatório. Isso porque esse estudo científico que a Lisa Littman fez tinha diversos problemas metodológicos super graves e muitas conclusões em cima disso, né? Então ele foi tirado da plataforma, corrigido pela própria Lisa e republicado. E mesmo assim ele continua cheio de problema. Nessa mesma nota, a universidade... Quer responder até aqui? Ela está usando o cancelamento da proponente de uma hipótese como uma evidência de que ela está errada. Que, claro, a academia é tomada pela ideologia identitária progressista. Sim, bora deslegitimar a academia toda e dizer que só tá infestada de esquerdista mesmo, só porque eles criticaram massivamente um estudo de bosta, né? É simplesmente uma técnica de silenciamento. É uma forma de falar, mano, nem escuta essa pessoa aí, porque ele é conservador, então ele vai falar merda. Ela tá basicamente, de novo, tentando descredibilizar as fontes. Ao invés de contestar as ideias, ela tá, tipo, pegando... ela foi cancelada dentro da academia porque ela tava defendendo pautas e ideias muito anti-identitárias. E é isso que costuma acontecer. Ela vai negar até a morte que existe esse lobby, tipo, que realmente o identitarismo tomou basicamente tanto o meio acadêmico quanto controla hoje, tem uma influência muito maior sobre as big techs, as redes sociais. Foi pura coincidência, a queda do meu vídeo, teu Twitter trancado ali, enfim, tudo, enfim, nada disso existe. São só teorias da conspiração muito loucas que a gente tá fazendo. Por que o Elon Musk quer comprar o Twitter? Uma das várias... Agora até o Elon Musk entrou na história, gente. Eu literalmente trouxe instituições grandes, listas de profissionais, artigos ali criticando esse trabalho da Lisa Littman, e eles, sem nem sequer ler as referências que eu usei, já estão dizendo que eu usei fonte esquerdista pra desmerecer todo o meu trabalho, né? Aí fica muito fácil mesmo. A Universidade de Brown falou também que essa Plus One, que é onde o relatório foi publicado, também postou um comentário formal de um psicólogo pesquisador chamado Ângelo. E o legal é que ele é até brasileiro. Eu não vou trazer todo o comentário dele aqui, né? Mas vai estar junto lá no tweet, junto com as outras referências. Eu aconselho o biólogo e o Wagner também a lerem. E pra gente não ficar em uma crítica só aqui ao relatório da dona Lisa, eu digo aqui, ó, que nenhuma grande associação profissional médica reconheceu esse estudo da Lisa Lee, ou então esse termo. Em 2021, a Associação Americana de Psicólogos e a Associação Americana de Psiquiatras coassinaram uma declaração com outras 120 organizações médicas, pedindo para que esse termo de disforia de gênero rápida não fosse usado em ambientes diagnósticos ou clínicos, devido à falta de evidência científica respeitável para abordar esse conceito. Agora, inclusive, esse é parte do problema que a gente vem alertando, né? A gente tem um problema onde a própria comunidade científica, a comunidade médica, sei lá, vem incentivando as transições mesmo sem o devido cuidado, sem a devida atenção, o que só cria um problema maior no processo de transição, muitas pessoas se arrependendo, né? E esse é o problema. Tipo, essa é a parte que fica difícil de conversar, porque ela simplesmente nega essas questões. Ela não vai conceder o ponto de que, sim, esses meios eles estão, digamos, aparelhados pelo identitarismo, então qualquer coisa que vá contra a direção da narrativa identitária vira um tabu e é rechaçado de bate-pronto. Só que os problemas, as consequências disso são visíveis. O número de cada vez maior de pessoas se arrependendo das transições e relatando que elas não tiveram o devido acompanhamento psicológico, que o tempo inteiro fizeram tudo da forma mais rápida possível, praticamente assim, empurrando pro processo de transição. Tudo isso demonstra que, tipo, cara, eles não estão tratando da forma que deveria e realmente tá havendo um incentivo a ir pra essa direção, né? A ideia não é proteger minorias. Como é que fica a minoria daquelas que se arrependem de ter começado um processo de transição, e como é que fica a responsabilidade dos profissionais de saúde que deveriam ter dado um aconselhamento melhor. Então, o que ela está fazendo é apelar para a autoridade, dessas 100, não sei quantas que... Bem, isso é apelar ao número e à autoridade. Na época do Einstein, teve 113, se não me engano, 113 cientistas contra Einstein, contra a teoria dele da relatividade. Aí ele respondeu, se eu tivesse errado, bastava um. Então, bastava um com bons argumentos. Eu acho que a Lisa não é um Einstein, né? E, mas daí o Wagner ia provar cientificamente que tem contágio social e epidemia LGBT, não provou, tirou uma da minha cara falando por aí que eu não ia trazer um estudo científico sequer, eu trouxe de grandes instituições, e aí agora a resposta para tudo isso é que as instituições são compradas por lobby esquerdista trans. Aí eu acho que eu perdi mais um ponto, né? Não tem como. Mas se me permitem, antes de eu conceder o ponto, eles podiam pelo menos ter lido os artigos que eu coloquei, né? Olhado quais que eram essas instituições. Mas não foi preciso olhar, porque se os dados que eu trouxe contrariam a narrativa deles, automaticamente só pode ser uma fonte esquerdista que escreveu. Daí faz todo sentido eles não terem precisado olhar as fontes, né? Mas é curioso que o Wagner sempre aplica 2 pesos e 2 medidas para avaliar as coisas. Eu acho que sim, vale a pena você escutar os argumentos antes de tentar refutar a graduação dele e falar, ele é biólogo, então perigoso a gente dar atenção ao que esse cara tem pra falar. Cara, isso é uma coisa muito errada de se ensinar pro seu público, sabe? Tipo, é simplesmente uma técnica de silenciamento. É uma forma de falar, mano, nem escuta essa pessoa aí, porque ele é conservador, então ele vai falar merda. E o mais tragicômico disso tudo é que ele levou 3 minutos pra se contradizer todinho. O que a gente pode fazer se existem provas de que o meio está tomado pelos identitários? A gente deve negar esse fato? Devemos negar, fingir que não acontece? A gente não pode trazer isso como argumento, porque eu acho um argumento bastante razoável. Se você sabe que as pessoas que estão lá julgando e avaliando um estudo são majoritariamente do espectro político que discorda previamente daquela posição, eu acho isso relevante. É tipo você pegar, sei lá, uma discussão genérica sobre taxar heranças e grandes fortunas. E aí tem um congresso que debate sobre essa questão e 9 dos 10 congressistas chegam na conclusão de que taxar grandes fortunas é a melhor coisa que um país pode fazer. Você não acha que é interessante a gente saber a posição desses congressistas? E aí a gente chega lá na conclusão de que, bom, então, só que desses 9, só que desses 10, 9 eram do PSOL, do PT... Eu falei PT. Só que desses 10, 9 eram do PSOL, do PT, do PCdoB, sei lá,
Enfim, eram 9 partidos claramente de esquerda, alguns mais ao centro, alguns mais radicais, alguns mais socialistas, e o único partido que foi contra essas pautas era um partido mais liberal, um partido libertário até. Eu acho que é interessante a gente saber mais ou menos o posicionamento das pessoas, porque senão você pode falar, pô, se 9 congressistas, se 9 políticos chegaram nessa conclusão contra apenas um, então certamente essa deve ser a resposta certa para essa questão. Não, porque a ideologia da pessoa importa na hora de comentar um assunto que tem um viés ideológico muito forte. Pois é, por isso que eu achei relevante trazer o detalhe que a psicóloga Érica lá é conservadora. Porque como eu mostrei no meu vídeo, conservadores tendem a ser um pouquinho não tão amigáveis com LGBT, né? E tava tudo dentro do contexto do meu vídeo, não foi só dizer que ela é conservadora. O meu vídeo foi construído pra contar uma história que vai ligando os pontos. Já eles aí, mesmo antes de ver as minhas fontes, desmereceram todos os meus argumentos, dizendo que são esquerdistas, e além disso, o Wagner ainda faz isso comigo mesma, dizendo que eu sou esquerdista. Ela fez a brincadeira, eu acho que o problema ali é que ela cultiva uma comunidade escrota pra caramba, que são os esquerdistas cancelador, mas aí é porque a ideologia dela, obviamente ela vai atrair essas pessoas que são um bando de arrombado mesmo, sabe? Tipo, é simplesmente uma técnica de silenciamento. É uma forma de falar, mano, nem escuta essa pessoa aí, porque ele é conservador, então ele vai falar merda. A gente deve negar esse fato? Devemos negar, fingir que não acontece? A gente não pode trazer isso como argumento, porque eu acho um argumento bastante razoável. Se você sabe que as pessoas que estão lá julgando e avaliando um estudo são majoritariamente do espectro político que discorda previamente daquela posição, eu acho isso relevante. Aí eles vão me dizer que são tão virtuosos que estão preocupados com a minoria da minoria LGBT países europeus. 1%, sendo que aqui no Brasil, 100% das trans ainda estão se fudendo pra arranjar emprego, pra ser aceita na sociedade normal, terem os seus direitos reconhecidos, poderem tocar a vida normalmente, sair pra jantar, ir no cinema, sem ter que dar de cara com um babaca que vai olhar torto com preconceito. A ideia não é proteger minorias, como é que fica a minoria daquelas que se arrependem de ter começado o processo de transição? Na verdade, eu estou falando isso porque eu sinto empatia por elas. Porque eu sei que isso vai prejudicar elas. Se elas quiserem, de fato, mudar da sua sexualidade, é especialmente mais problemático se ela for querer transicionar, porque aí realmente envolve um procedimento muito mais agressivo que vai trazer sequelas. É justamente por ter empatia, por me importar, por ficar pensando, tipo, mano, não é saudável também pra essas pessoas que ficam querendo se enturmar em um grupo e por isso elas acabam querendo mudar de gênero pra chamar atenção, ou seja lá o que for. Não, né? Tem que ser muito bobinho pra acreditar nessa historinha de preocupação deles. Não quero dizer nada, mas isso aí foi mais um predict que eu tinha dado. Eu falei assim, se ela trouxer estudos, eu acho que ela vai tentar trazer estudos que corroborem com o que ela quer dizer. Tipo assim, ó, esse estudo aqui tá dizendo que não existe contágio social. Aí ela vai basicamente falar que esse é o estudo que está certo, tentar desqualificar os estudos, enfim, tudo que a gente apresentou, pra falar que a hipótese que ela está apresentando é a única possível e que qualquer outra é homofobia, LGBT-fobia, enfim, o que for, né? Então, é basicamente o que ela tá fazendo aqui, cara. Como ele falou, tipo, não é o volume, né, de pessoas concordando com uma ideia ou com outra que vai definir se ela tá certa ou não. Porque a gente já sabe, inclusive, né, que dentro da academia, realmente ideias que vão contra pautas identitárias, elas tendem a ser mais rejeitadas. Então, o que tem que ser debatido é o mérito do argumento, coisa que ela o tempo inteiro se esquiva de debater. Ela tá só tentando desqualificar todas as fontes, falar, essa aqui foi cancelada, essa aqui é conservadora demais, essa aqui não pode falar porque transicionou e se arrependeu, não sei o quê. Esse aqui, então, tipo assim, é o que ela tá fazendo. Tipo, nenhuma fonte é válida, só as que ela traz, e se um professor ali falou que não existe contágio rápido, então esse professor aí, a opinião dele é que a boa que a gente tem que seguir e pronto. Parem e pensem aí. Se eu usasse esse argumento deles, o cabelo... Parem e pensem aí, ó, se eu usasse esse argumento deles, desconsiderando uma caralhada de cientistas, instituições, rejeitando os estudos, falando que a minha fonte, que é um livro escrito por uma jornalista de opinião, é o que tá certo. Vocês conseguem pensar o quanto que eu ia ser ridicularizada e zoada se eu tivesse feito isso? Mas então tá, todas as instituições aqui estão erradas e a jornalista na qual o biólogo se baseou tá certa. Não vamos confiar nos cientistas da área, vamos confiar no que a jornalista de opinião disse. Mais um ponto pros dois, então. Vamos continuar. Vamos ver, estamos chegando no final do vídeo, mais ou menos, galera. Vamos ver o que mais que a Yasmin tem pra apresentar aqui. O da PS, Damian Riggs. Eu poderia ficar aqui horas trazendo estudos e publicações de grandes instituições que criticaram esse relatório da Lisa Littman aí, né? Mas eu acho melhor trazer aqui a opinião do próprio Eli. A opinião que ele deu aí numa treta que ele teve contra o Malafaia sobre estudos científicos. Olha aí. Olha, eu não quero mudar de assunto, mas se você vai negar uma teoria que é aceita pela esmagadora maioria dos profissionais da área, que trabalham em biologia, eu acho que eu vou poder duvidar da sua capacidade de olhar para a questão da contribuição da genética para a orientação sexual. Eu acho que eu vou duvidar da sua imparcialidade com Malafaia. Eu vou duvidar também da sua formação e, inclusive, do seu respeito por informação científica e fontes científicas. Eli, eu digo mesmo pra você, se você... E aí, usou as tuas palavras contra você, Eli. Você está ignorando, querida, as maiores amostras. Porque a Abigail Schreier tem uma amostra maior do que um desses estudos de aí que você colocou, e eu já li, inclusive. Então, como eu repito o meu ponto. Esse ponto que ela mostrou aí, fora de contexto, eu estava respondendo ao Malafaia, porque ele é criacionista e ele estava atacando a teoria da evolução. Eu falei, a teoria da evolução é aceita por... Aliás, nem me importa que você aceita por... Ela tem um monte de evidência a favor dela, esse é o ponto. Até porque os estudos que eu trouxe não tem nenhuma evidência, né, Eli? E o teu corte ali também não tá fora de contexto não, tá? Vale pra ti sim, não se faz de besta. Você tá negando a esmagadora maioria de estudos e tá se apegando a uma jornalista.
Mas, se você quer número, né, com amostra grande, que tal essas daqui, ó? Média de 1% de arrependimento em pessoas trans nesse artigo aqui, com relato de cirurgiões sobre pacientes deles que se arrependeram, ou então demonstraram alguma opinião aí sobre arrependimento ou destransição. Cerca de 22 mil pessoas traz esse aqui. Nesse outro são 2,2%, nesse outro aqui são 0,6%, até as taxas de arrependimento de clareamento dental deve ser maior que isso. E eu nem preciso falar a diferença que tem entre relato feito a uma jornalista para um estudo acadêmico, né? Não desmerecendo o trabalho jornalístico, mas eu achei que a gente ia ficar aqui no campo da ciência, não da opinião. Mas boa saída deles, já que cientificamente não rolou provar o ponto, bora apelar aí pra um livro de uma jornalista, que pra eu criticar eu precisaria ler todo, coisa que vocês nem sequer fizeram com um artigo que eu citei antes de dizer isso aqui, ó. A Yasmin levou uma semana pra postar o vídeo dela. E a gente conseguiu refutar quase o vídeo inteiro ao vivo. 1 minuto depois. Vamos continuar agora. Mas se eu não estiver conseguindo explicar bem pra vocês que isso é problemático, porque eu sou analfabeta funcional, eu vou trazer aqui o trecho de um vídeo do próprio biólogo Eli sobre amostras viciadas, pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, eles fizeram 35 perguntas nos formulários do Google, certo? Qualquer pessoa pode fazer isso, entrar no Google Docs. Restringiram a jovens de 18 a 34 anos, de alguma forma, não explicaram, de todos os gêneros e todo o Brasil. Então, eles fizeram parcerias com comunidades universitárias online, no Facebook e no Twitter, e mandaram um link para o pessoal responder as perguntas. Isso já automaticamente vicia a amostra. Eu vou explicar daqui a pouco o que é a amostra viciada. Porque quem vai responder isso já tem um interesse em responder isso. A maior parte das pessoas que vão ignorar, que tem que ser levadas em conta, são as pessoas que não estão interessadas no assunto, certo? E justamente por isso, os números saem inflados para um grupo, porque é o grupo que tem interesse na pesquisa. Então vamos lá, eu vou explicar qual é o problema com o método de amostragem desse estudo. Suponhamos que você tem uma caixa de cereais, com cereais grandes vermelhos e cereais pequenos azuis espalhados, mas você não sabe disso. Você tem visita em casa, seu amigo pergunta, o que tem pro café da manhã? E você só tem essa caixa, então e as caixas, sei lá, não tá pegada em algum lugar, e você tem que dar uma mãozada, basicamente, na superfície da caixa para pegar uma amostra do que tem dentro dela e mostrar pro seu amigo o que tem para comer, certo? Então, se a distribuição é uniforme na caixa, uma mãozada no topo vai ser uma amostra representativa e, então, você pode concluir, generalizar para o resto da caixa. Mas existe um fenômeno chamado convecção granular, que faz os cereais vermelhos mais estarem no topo e os azuis estarem mais concentrados no fundo. Então, se você pegar uma mãozada do topo e falar pro seu amigo que tem 70% de cereal vermelho, você tá desinformando seu amigo sobre o que tem para comer dentro da caixa, certo? Isso é uma amostra viciada. Então, esse é o problema desse estudo. Que ótimo! Isso se Tem uma aplica. resposta. Vai lá, responde. Esse vídeo é sobre uma estatística que inflou a quantidade de gays entre os jovens brasileiros. Olha só que lindo. Que coincidência. Uma das formas, né, que eu falei, porque as pessoas que estão mais... Mas o que eu ignorei e não falei na época é que... Mas eu pensei na época, mas eu não falei. E também, entre os universitários, tem os falsos... E tem os falsos bissexuais. Porque eu sei como é dentro da universidade, eu fui da universidade pública e eu sei como é que é isso. Então, é justamente no grupo que eu espero que tenha contágio social. Porque eu beijei meu amigo do mesmo sexo uma vez só na minha vida inteira, agora eu sou homossexual. Ok. Enfim, então, na verdade, o vídeo é um ponto a favor do que eu tô falando, não contra. Aí ela tá dizendo que vai viciar a amostra e tal e tal. Ok, mas isso não responde os 1.500% da Suécia, os 4.000% do Reino Unido, etc. Não, esse não é um ponto pra ti. Como você bem disse, a amostra da Lisa Littman é viciada. Você sabe muito bem desse problema e sabe que as instituições e estudos esquerdistas que eu trouxe, como vocês chamaram, também acusaram a Lisa do mesmo problema, entre vários outros, claro, né? Tanto que o estudo dela foi pra status de relato. E não vem querer comparar com o artigo da Suécia de novo, porque eu já respondi e não tem nada a ver com isso aqui da Lisa. Não dá pra trazer coisa diferente na hora de argumentar contra si mesmo, né? A amostra é viciada porque a pesquisa da Lisa Littman foi lá e chamou em grupos de pais que ela acusa de serem antitrans. Então, ou seja, estão dispostos a negar que o filho é trans, mesmo se for de fato trans. Ok, e que tem o mesmo efeito da amostra. Ok, mas eu repito, disforia de início rápido é só uma parte do fenômeno, como disse a minha amiga, Agatha. E ela que fez questão de que eu botasse aquilo no texto. Então, pode jogar a Lisa Littman e o conceito de disforia de início rápido fora, ainda existe um fenômeno claramente de contágio social de identidades LGBT. Oba, conseguimos jogar a única referência científica do Eli fora, e agora só sobrou uma jornalista que usa a Lisa como uma das principais fontes científicas dela. Ou seja, a gente não tem mais nenhum apoio científico para as falas deles. E olha, Eli, eu fiquei surpresa em saber que a Lisa Littman não era a tua fonte direta, e sim a jornalista Abigail. Porque assim, eu achei que você se basearia em algum cientista, né? Por isso eu escolhi falar da Lisa Littman, e não da jornalista. Mas pelo jeito eu tava enganada. Ainda bem que a Abigail se baseia nela e você acaba se baseando nela também por tabela, né? E pelo que eu olhei, a Abigail não fala em contágio social de bis e sim de trans. Então, basicamente, só sobra a palavra de vocês dois pra esse tal de contágio social LGBT. Tudo pra lacrar e pertencer a um grupinho identitário. Vocês conseguem perceber que é loucura dizer que algo que é 0,000 alguma coisa dos adolescentes que têm disforia de gênero e sofrem por causa disso, fazem isso por modismo? Se vocês não... Cara, mas aí que tá. Ela tá misturando as bolas já, né? Tipo, o lance dos falsos transexuais, esse não é tanto uma questão de modismo. Isso aí é uma confusão de diagnóstico, mais do que modismo. O modismo, ele é muito mais sobre os outros LGBT. Sejam os queer, principalmente, sejam, enfim, bissexuais, enfim, também. Então aí ela já tá misturando as bolas pra falar que a gente tá falando que, tipo, tem gente trans. E por que você falou isso aqui? O número de pessoas que se identificam como LGBT
cresçam muito acima dos níveis esperados, segundo os estudos da maior parte de, vejam só vocês, os cientistas que há anos pesquisam sobre a área. Então o número de pessoas que se definem como bissexuais aumentou radicalmente, então está muito acima da curva. O número de transexuais está muito acima da curva. Então o número de pessoas que se definem como bissexuais aumentou radicalmente, então está muito acima da curva. O número de transexuais está muito acima da curva. Eles misturam tudo, eles confundem tudo, pega dado de um lado, joga pra outro, eles que fazem futurologia, não eu. Aqui ela tá negando que existe as pessoas que assumem identidades ou doenças pra lacrar ou pra ganhar atenção, quando o TikTok tá cheio de pessoas com falsa síndrome de Tourette, que aquela pessoa xinga. Tem vídeo disso, as pessoas fingindo que tem o transtorno. Verdade, Porque vira popular. Exato, isso é um bom exemplo. Eu vi recentemente, inclusive, um vídeo de uma pessoa fingindo que tinha Tourette, simplesmente porque começou a ficar popular na plataforma e queria parecer diferente. Ela nega um fenômeno que existe nos adolescentes desde que o mundo é mundo. Que são os adolescentes que gostam de ser diferentes, de pagar, de fingir que são diferentes, de pagar de excluídos, rejeitados, muitas vezes, porque eles assim sentem que pertencem a alguma coisa. Na verdade, eu não nego isso. Eu nego a capacidade do Wagner de provar isso no vídeo dele sobre LGBT. E também nego a existência da base científica aí pra afirmar que existe contágio social LGBT. Mas a gente tem também essas pesquisas, esses números que demonstram que a crescente dos números é tão acima do esperado que, sim, é possível presumir que boa parte dessas pessoas estejam se identificando dessa forma simplesmente por modismo também, né? É uma hipótese, no mínimo uma hipótese plausível, que poderia e deveria ser mais debatida e discutida. São, na verdade, mais de uma hipótese. O modismo é uma, e eu acho que bissexual é comum. E a outra há problemas psicológicos não tratados que a pessoa acha que vai resolver fazendo transição. Né? E voltando à sua comparação com as tribos anteriores, que eram de estilo musical, no máximo você se arrepender, você amadurece, me arrependo de ter tatuado o esqueleto aqui do Megadeth. Exato, pra quem quiser falar, tipo, quem é você pra falar de seguir moda se você é emo e tudo mais, enfim, tipo, só ver o quanto isso impacta na vida da pessoa. Sim, pode impactar. Se arrepender de uma tatuagem é uma coisa, agora se arrepender de remover mamas e tomar hormônios é uma muito mais grave. E outra, e também não é só uma coisa tão modinha, diversão e dar um beijinho na balada, não, porque, imagina, você entra num relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, você fica ali, vocês envelhecem juntos, ficam talvez anos, e aí depois você percebe que não é muita fruta que eu prefiro, como é que fica, né? Como é que fica a relação? Porque isso pode ser um impacto sério também. Sim, pode desenvolver. Imagina, você viver a sua vida seguindo que é uma coisa que eu falei no vídeo, acho que ela não pegou muito nesse ponto, mas enfim, você viver a sua vida por seguir uma modinha, se relacionando e praticando sexo com pessoas que você não naturalmente realmente deseja, né, que não é exatamente aquilo que você quer, pode ser um fator aí pra gerar uma série de traumas, enfim, de questões psicológicas. Eu não tenho certeza, me corrija se eu estiver errado. Mas relacionamento é uma questão muito delicada na vida psicológica de qualquer pessoa. Lógico que é, muito delicada. Enfim, eu acho que eu li em algum lugar que... Não sei, enfim, não vou pra esse ponto, porque a gente ainda tem o finalzinho do vídeo aqui da Yasmin pra ver, então vamos finalizar logo. E depois eles não misturam tudo, né? E sim, são muito graves esses casos de falso bi. Vocês já pensaram? Namorar uma pessoa do mesmo sexo, envelhecer junto com ela e depois você perceber que na real você gosta de pessoa do outro sexo? Daí o que você faz? Você se separa, né? Igual um relacionamento hétero, graças a Deus. Não, na verdade não é Deus, porque, né? Mas você pode sim, porque relacionamento bi não é igual a casamento medieval arranjado. Pelo menos eu espero que não seja, né? E é óbvio que relacionamento é complicado, todos os relacionamentos são, né? Porque a gente caga. Não é só entre bi, gay, trans, queer. E aqui eu continuo discordando que uma pessoa acima de 18 anos que experimenta bissexualidade vai desenvolver depressão por causa disso, ficar traumatizado, como eles colocam. Bom, pessoal, genuinamente eu não tô mais aguentando ser refutada aqui, só que de modo geral eu acho que eu consegui trazer os principais argumentos deles, tá? Foi difícil, a live é enorme, mas eu tentei ser o mais justa possível aqui. Se reclamarem que eu tirei de contexto alguma coisa aqui, vão lá vocês assistirem 6 horas do Tragicômico falando. E já o Wagner, se quiser apelar aí, dizendo que eu tirei ele de contexto, a live tá toda baixadinha aqui e não tem nada de desculpinha desse tipo. Mas é isso aí, ó, eles não conseguiram provar os pontos deles cientificamente, mais uma vez, desmereceram todos os estudos e as instituições que eu trouxe aqui pra contra-argumentar a tese deles, disseram que eram tudo fonte esquerdista, mesmo sem terem lido, né? E que boa mesmo era a referência que eles usaram, a jornalista Abigail, que praticamente faz todo o vídeo do Wagner continuar correto. Apesar de tudo que eu falo naquele vídeo, está correto, ainda. Tudo. Não tem nada que ela falou depois do vídeo que eu vi ali que ela falou, tipo, tem nada naquele vídeo que passou a estar incorreto depois das ponderações que ela fez. Uma salva de palma pra esse gênio. Mas esse aqui vai ser o meu último episódio sobre essa aventura na bolha emo, tá? Realmente eu não tenho como competir com alguém que pode sacar a carta de esses estudos científicos são todas instituições de esquerda e eliminar todos os meus argumentos instantaneamente. Eu quero até ver se eu faço um vídeo separado dessa treta aqui, dando a minha opinião pessoal aí sobre LGBT. Essa questão da identidade, porque é um assunto que eu gostaria bastante de falar e eu sinto que eu não tive muito espaço aqui pra desenvolver nesses 2 vídeos. Mas só se vocês deixarem a porra do like, hein? Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até loguinho. Sim, já refutei tudo isso aqui, então não vou responder de novo.